Olá, meus amigos do Agro. Nesse segundo vídeo, eu venho trazer algumas informações iniciais, né, sobre agricultura de precisão, o que é agricultura de precisão e o que devemos fazer na agricultura de precisão, principalmente voltados para drones, imagens aéreas, principalmente nesse caso. Vou compartilhar minha página, minha apresentação, tá? Então, o tema desse vídeo de hoje é sobre agricultura de precisão, continuando aí a nossa série Agro, Drones e AP, com o professor doutor Cristiano Zerbato. Tá? Então, começo sempre com essa pergunta, né? Qual que é o desafio da agricultura atualmente? Tá? Eu sempre gosto de trazer essa informação para a gente ver, né, se introduzir o porquê que a gente está trabalhando com agricultura de precisão. Então, qual que é o desafio da agricultura atualmente? A gente vê aí uma expansão da quantidade de pessoas na superfície terrestre, né? Tem estudos aí da FAO, por exemplo, que até em 2050 a gente vai ter que aumentar em 40% a produção de alimentos no mundo, como a gente está vendo nesse gráfico aí. Aí, como fazer isso? Como aumentar toda essa produção? Tá? É claro que, puxando a sardinha para o meu lado, né? A agricultura de precisão realmente traz bastante ganhos. A gente vai discutir mais sobre isso nos próximos slides aí. Porém, não é só agricultura de precisão, né? Obviamente. O melhoramento genético com novas variedades e cultivares, né? Adaptadas para vários ambientes, né? Com maiores produtividades. É sim também o aumento, né, do rendimento de máquinas mais precisas, máquinas que consomem menos combustível. Tá? E assim também a parte de novas moléculas na agricultura, né? Os SIDAs, né? Herbicidas, inseticidas, ou seja, toda a parte de defensivos. Tá? Tudo isso envolvendo, né, toda essa agronomia, né, vai ajudar que a gente aumente, né, esses 40% na produção de alimentos no mundo. Tá? E eu gosto de trazer bastante, né, sobre alguns gráficos. Né? Esse gráfico aí representa as barras em amarelo, né, aumenta a área, né, área de produção de grãos, nesse caso no Brasil, e a linha branca em produção. Tá? Então, como que a gente viu que aumentou um pouquinho de área, sim, tá? Mas a gente viu que a produção aumentou muito mais. Então, a gente vê ali no quadro à direita, né, aumentou 70% de área e a produção em 500%. Isso só é possível se a gente aumentar a produtividade, produzir mais na mesma área. Com essa evolução, né, da produtividade nossa, envolvendo todos esses quesitos que a gente falou aí anteriormente, a gente poupa-se, né, ou poupou-se 150 milhões de hectares. Né? Ou seja, para a gente ter a mesma produção que a gente tem hoje, né, se tivesse estacionado lá nos índices de produtividade dos anos 80, a gente teria que ter plantado 150 milhões de hectares a mais. Por que eu falo isso? Tá? Gosto de trazer esse gráfico também. Esse gráfico é tirado do livro, né, do Evaristo de Miranda, que é o chefe da Embrapa Territorial, tá? No livro Tons de Verde dele. Ele mostra aí toda a parte de preservação de terras no Brasil. Aí a gente vê por meio desse gráfico, né, mais de 60% de áreas preservadas e 30% exploradas, né? De 66%, né, a gente vê ali 21% são os próprios produtores rurais, né? Vegetação preservada nos imóveis rurais. Tá? Mas olha ali os 30% que é o que nos interessa, né? São pastagens nativas e plantadas, 21%, e somente 9% lavouras e florestas plantadas. Então não é só lavoura, é floresta, né? Pinos, eucalipto. Tá? Então somente 30%, ou seja, o Brasil é sim um grande potencial agrícola. Tá? O que segura o PIB da agricultura do Brasil é a agricultura. Tá? E onde a gente tem que atingir? A gente tem que desmatar para produzir mais? Ao meu ver, no momento, não. Se a gente for ver ali as pastagens nativas e plantadas, plantadas eu até fico quieto, porque se o cara plantou, provavelmente ele vai cuidar. Mas as pastagens nativas, a gente tem muita pastagem ainda degradada. Então a gente tem que atingir essas horas de pastagens degradadas. Aí sim a gente vai conseguir atingir mais ganho de produtividade. Então o Brasil sim é um celeiro do mundo agrícola, tá?
Mas o que é agricultura de precisão, né? Então, gosto sempre de trazer esse conceito, que é um conceito de gestão agrícola. Tá? Então, não é somente eu utilizar uma ferramenta, uma tecnologia, que a gente vai estar fazendo agricultura de precisão. É um gerenciamento agrícola que, sim, utiliza das tecnologias, mas essas tecnologias são usadas para a gente ser mais assertivos, gerenciar nossa propriedade de forma diferente. Então, é um conceito de gestão, gerenciamento agrícola, que busca nas diferentes práticas de manejo, né, considerar a variabilidade espacial dos fatores de produção. Palavra-chave, variabilidade espacial no nosso espaço físico. Tá? Eu preciso saber onde está produzindo mais ou menos, né? Eu preciso saber o que está acontecendo com a minha lavoura, né, por conta de variabilidade ou de solo, ou de planta, ou de pragas. Tá? Então, o ponto-chave é estudar essa variabilidade. E sim, a gente utiliza as tecnologias, os nossos drones, as nossas imagens aéreas, para enxergar essa variabilidade, tá? Assim como a própria produtividade. Então, no final de tudo, na agricultura de precisão, o ideal é a gente trazer ou encontrar o nosso mapa de lucratividade, né? Se eu tiver mapeado tudo que eu gastei na minha lavoura, né, e tudo que eu rentabilizei em produtividade, eu consigo enxergar áreas que eu estou tendo lucro, áreas que eu estou tendo prejuízo, né? A ideia é, áreas que eu estou tendo lucro, ok, né? Mas áreas que eu estou tendo prejuízo, o que está acontecendo com aquela área que ela não está me produzindo tudo de insumo que eu estou aplicando, né? O ponto-chave é a gente ir lá e estudar. E por meio das imagens aéreas, né, a gente vai conseguir enxergar, né, os problemas ou enxergar manchas, problemas, onde a gente vai lá em loco e analisar. Tá? Então, dessa forma, eu procuro otimizar a utilização de insumos. Né? Aqui eu falo otimizar e não diminuir, porque nem sempre a gente vai diminuir. A gente vai distribuir melhor os nossos recursos, né, na lavoura, visando aumentar a produtividade ou redução de custos, né? Contribuindo para a preservação dos recursos naturais. Então, no quesito de deixar de aplicar um produto fitossanitário, né, ou distribuir melhor, a gente preserva o meio ambiente, deixa de poluir o meio ambiente, principalmente nossos solos, né? Então, ainda assim, a agricultura de precisão ajuda, contribui para a preservação dos recursos naturais. E sim, faz uso intensivo de geotecnologias, tais como o GNSS, né, o Sistema de Posicionamento Global por Satélite, a gente vai estudar isso posteriormente. Fotogrametria, que são métricas nas fotografias aéreas, a gente vai ver muito isso ao longo dos vídeos. E SIGs, Sistemas de Informações Geográficas, que nada mais são do que softwares que a gente consegue trabalhar os dados ou imagens georreferenciadas. A gente vai ver também bastante sobre um mais famoso e gratuito, que é o QGIS. Tá bom? Então, né, qual que é o ciclo da agricultura de precisão, né? Quais são as etapas, na verdade? Então, o primeiro ponto é obtenção de dados, né? A gente precisa obter os dados, coletar os dados, né? Analisar as informações, tá? E aí intervir. Tá? Então, todas essas partes têm a sua característica, têm a sua importância. Tá? Obter os dados, eu precisa obter dados confiáveis para a gente ter resultados confiáveis. Então, é muito importante seguir alguns protocolos, né, que a gente vai demonstrar aí ao longo dos vídeos, né, sobre o mapeamento aéreo agrícola. Então, o primeiro ponto é obter as informações, segundo, analisar as informações, terceiro, é intervir, né, fazer, sim, aí as práticas, né? Então, aqui, por exemplo, né, no nosso ambiente de drones, coletar as informações, coletar as imagens com alguns protocolos, a gente não errar, analisar as informações, gerar índices, processar essas imagens, e aí sim, por exemplo, fazer uma pulverização aérea, fazer principalmente aí aplicações localizadas, taxas variadas. É isso que é a P. A gente ser mais assertivo na nossa tomada de decisão. Tá? Então, além, né, de aumentar a produtividade, então a P visa essas duas vertentes, né? Aumentar a produtividade e ou reduzir custo. Não é porque eu fiz alguma agricultura de precisão na minha fazenda, né, que ano que vem, vou aumentar a produtividade. Tudo que eu gastei, eu vou aumentar em produtividade. Não é assim, tá? Então, por isso que a gente vai discutir bastante sobre essas duas vertentes aí. Produtividade versus custo, tá? Eu reduzir o custo ou aumentar a produtividade daqueles locais que não estão produzindo o que eu esperava. Tá? E aqui, somente uma análise visual, eu gosto de mostrar. Esse é um ortomosaico do lado direito aí de um pivô central lá em Paracatu, onde eu tive a oportunidade de estar. É só uma análise visual
A gente vai passar pelos processamentos, né, para gerar esse ortomosaico, mas olha só essa análise visual naquele quadrado preto que eu tirei, que eu dei um zoom. Olha lá, isso aí é um pivô central de feijão, ele está no início do desenvolvimento, e olha lá as quantidades de falha, né? A gente já vê aí como está no início, a gente vê aí de fora a fora do pivô central tem essas falhas aí. Provavelmente a gente já consegue, né, fazendo somente essa análise visual, a gente consegue já prever que foi uma falha na semeadura. Tá vendo aí que tem várias falhas, né? Tanto no meio quanto na parte aí da borda. Né? Isso aí provavelmente foram falhas de semeadura. Então a gente já coisas que a gente não conseguia enxergar ali do canto do pivô, né? E ninguém vai ficar andando no meio do pivô. Coisas que a gente não estava conseguindo enxergar, a gente já conseguiu enxergar somente com análise visual. Ou seja, né? Estamos tirando uma resposta de uma imagem aérea para tomar uma decisão, por exemplo, de acertar aí na semeadura, por exemplo. Tá? Uma análise bem visual, bem primária. A gente vai ver bastante sobre isso mais à frente. Tá? E a gente chega, né, a falar sobre a agricultura 4.0. A gente está na era da agricultura 4.0 ou digital, né? Onde a gente vê algumas palavras aí como IoT, Internet das Coisas, visão computacional, né, conectividade, Big Data e Right Data, que é essa grande quantidade de dados que a gente tira hoje das lavouras. Né? Hoje se fala que o insumo mais importante da agricultura são dados, mas o importante é transformar essa grande quantidade de dados, que é o Big Data, em dados assertivos, dados certos, que é o Right Data. Tomar decisão em cima das informações, transformar os dados em informações. E a inteligência artificial aí, com uma visão computacional, né, é o treinamento, redes neurais, treinamento de redes de computadores para identificar padrões na lavoura e nos dar uma resposta. Tá? Ao longo aí também a gente vai ver alguns exemplos sobre agricultura 4.0 digital. Isso veio, né, juntamente com a Revolução Industrial. Né? Veio também na agricultura 4.0 digital junto. A gente está nessa era digital da agricultura e os drones e as imagens aéreas entram nessa vertente. Tá certo? Aqui, então, por que investir em conhecimentos de drones? Né? Eu trouxe algumas notícias. Né? Então, aí algumas entrevistas, né? Usados na pulverização, os drones geram economia de 80% ao produtor rural. A gente otimiza os recursos e aplica o defensivo no momento certo, no local correto. Você não vai aplicar o produto na área total, mas somente onde precisa. Aplicações localizadas, essa foi a notícia do G1. Drones substituem máquinas na agricultura. Economizo 50% do meu tempo em relação ao que eu gastava na lavoura quando não usava o drone. Ele é meu principal ganho. Então, aí, ó, redução de custos, 50% de tempo. Tempo é dinheiro. Quanto mais a gente ser assertivo em menor tempo, melhor. Essa é uma notícia do Estadão, tá? Sobre vantagens. Cooperativas já usam drones para pulverizar cana-de-açúcar. Por meio do mapeamento, é possível verificar as áreas atingidas por pragas e ervas daninhas. Por exemplo, neste caso, os drones possam ser usados para pulverizar as propriedades. Então, a gente vai ver bastante sobre também o mapeamento, né, tomada de decisão. Em cana, por exemplo, falhas em cana. A gente vem estudando bastante sobre falhas em cana. Vai ter novidades aí futuramente sobre nossos estudos, tá? E essa é uma introdução, por que utilizar esses drones, por que utilizar a agricultura de precisão. Tá? Então, a agricultura de precisão é sim o uso de tecnologias, mas para a gente tomar decisões mais assertivas, tá, pessoal? Eu deixo aí, né, para finalizar, essa frase, né, que a informação por si só não gera valor. É preciso saber transformar em conhecimentos a serviço de uma agricultura cada vez mais produtiva e sustentável. Tá ok? Bom, esse vídeo de hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês, para a gente discutir um pouco sobre agricultura de precisão. E os próximos passos é sim eu mostrar para vocês aí protocolos, né, análises para a gente tomar essas decisões em cima das tecnologias. Tá certo, pessoal? Obrigado mais uma vez e nos sigam, né? Continuem aí assistindo nossos vídeos, que eu tenho bastante informação para mostrar para vocês. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Galera do Agro, tamo junto.